Graça e a paz. Deus abençoe. Dia do Senhor abençoado, cheio do Senhor. Eu queria compartilhar hoje um pouco algumas lições que se encontram na revelação, aqui no segundo livro de Reis, capítulo 5. Nós vamos estabelecer alguns princípios aqui em alguns desses textos que nos ensinam sobre o que é uma vida de liberdade real. O que é uma vida onde realmente a nossa experiência é uma experiência marcada pela presença real de Deus. Por uma liberdade que deflui, que promana, que é oriunda de um compromisso existencial absolutamente marcado pela presença da obra redentiva de Deus em Jesus Cristo. Jesus veio para nos dar uma experiência de liberdade que é fruto exatamente do que ele fez por nós. Nós estamos diante de uma jovem, não temos o nome dela, mas que foi capturada pelo Naamã, pelos exércitos da Síria, e que foi colocada para servir a esposa de Naamã. Naamã era um grande general, mas ele tinha um grave problema, que era, de fato, um problema relacionado à sua saúde. Naamã era leproso. E naquela época a lepra era algo terrível. Essa jovem então foi capturada, como eu disse, e foi colocada para servir a esposa de Naamã. Entretanto, essa jovem estava temporal, geográfico, socialmente presa. Ela não tinha mais liberdade de ir e vir. Ela não tinha mais a liberdade social. Ela foi sequestrada do seu local, da sua etnia, da sua família, dos seus patrícios, dos seus amigos. De fato, aquela jovem era agora uma escrava. Mas note bem, a escravidão daquela jovem era tão somente situacional, conjuntural, física e existencial. Mas ela não era uma escravidão espiritual. Ela não era escrava na sua alma, no seu interior, nos seus sentimentos. A sua escravidão não era fruto de uma absoluta subserviência ao pecado, a uma vida alienada com Deus e os outros. Ela não tinha nenhum tipo de dificuldade do ponto de vista de uma prisão de interconexão, de interação, de conexão, de relacionamento, de relação. Eu poderia dizer que nós estamos diante de uma jovem que estava presa, porém livre. Porque, como disse, a sua prisão era tão somente uma prisão conjuntural, contingente. O Senhor nos deu uma liberdade fruto dos compromissos medianeiros e redentivos que ultrapassa os elementos de contingência e de conjuntura. Nós temos uma liberdade que é fruto do trabalhar agora cotidiano do Espírito dentro de nós.
O Espírito entrou em nós, nos batizou, nos inserindo dentro do corpo de Cristo. Nós estamos diante de uma jovem, então, que é presa, porém absolutamente livre. E 3 lições esse texto nos ensina. A primeira delas é que aquela jovem era livre no sentido de poder abençoar outras pessoas, apesar da situação que ela vivia. Note bem que a mulher diz assim, Um dia a menina sugeriu à sua patroa, quem me dera o meu senhor procurasse o profeta que está em Samaria. Com certeza ele o curaria da sua lepra, versículo 3. Perceba bem isso aqui. Se fossem algumas pessoas, diziam, tomara que ele morra. Que ele vá ser condenado. Ele tem que sofrer mais, olha o que ele fez comigo. Você entende isso? Entenderam o que eu quero dizer? Aquela jovem não permitiu que a maldade que ela sofreu, que o prejuízo vinculativo, existencial que ela sofreu, determinasse como ela iria agir com as pessoas. Ela não permitiu que a sua felicidade, o seu amor, o seu compromisso como gente, como serva de Deus, atrapalhasse o seu ministério por conta exatamente de tudo aquilo que ocorreu. O fato de ela estar se vindo a mamã, dela ser uma escrava agora, de ela ter sido usurpada da sua vida como ela era, do fato de ele ser o líder e o comandante desse exército que produziu um mal muito grande sobre sua vida. Ela não permitiu que essas coisas fizessem isso. Por quê? Porque aquela mulher essa jovem estava cheia de Deus. Com certeza, uma jovem cheia do Espírito Santo. E qualificada, capacitada a ser agente de cura na vida de outros. É impossível ser agente de cura na vida das pessoas se nós somos reféns dos nossos contextos. Uma segunda lição que mostra realmente como essa jovem era livre, era que essa jovem ela era livre para crer. Note isso. Nós temos uma jovem cheia de fé. O fato dela ter sido sequestrada, o fato de Deus permitir que ela sofresse aquele prejuízo contingente, que ela fosse retirada da dinâmica familiar, da sua tribo, da sua etnia, como eu disse, isso não arrancou daquela jovem a capacidade de continuar crendo em Deus como um Deus todo-poderoso, El Shaddai. Ela continuava crendo no profeta, em tudo aquilo que Deus pode fazer essa vida humana, apesar daquela situação que ela estava vivendo e ela não poderia nem saberia entender em todas as minúcias. Mas ela continuava crendo. Note que esse mesmo versículo que lemos, a parte final diz, olha, com certeza ele o curaria da sua lepra. Você entendeu isso? Ela tinha certeza absoluta que o profeta faria isso porque Deus continuava sendo Deus. Apesar do que ela estava passando, Deus continuava sendo Deus. Você entendeu isso? As situações que passamos não podem definir quem Deus é, a sua grandeza, o seu caráter, o seu amor. Só porque ele permite que nós vivamos situações que tenham o objetivo de treinar e qualificar a nossa vida e nossa alma. Só as pessoas livres, espiritualmente livres, verdadeiramente livres, entendem isso, compreendem isso. E você precisa, e eu preciso, viver esse grande exemplo que essa jovem nos dá, nos fornece do que é ser livre e livre de verdade. Deus nos abençoe e nos dê sua graça.